Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou falar de um assunto muito importante no direito imobiliário e também acaba sendo um assunto do direito de família, que gera muitas dúvidas, que é uso capião por abandono de lar. O que é uso capião por abandono de lar? Quais os requisitos legais e como é feito esse procedimento? Bom, a uso capião em si é uma forma de aquisição da propriedade de um imóvel que ocorre por meio do cumprimento de requisitos estabelecidos em lei, sendo eles a posse prolongada e ininterrupta de forma mansa e pacífica. Ou seja, quando uma pessoa ocupa um imóvel de forma pacífica, contínua e incontestada por um determinado período, ela pode adquirir a propriedade desse imóvel por meio da uso capião. Essa é uma forma de regularizar a posse de um imóvel que não tem matrícula no nome do possuidor e que pode ser muito útil em caso de imóveis abandonados, ou até mesmo aqueles de propriedade de terceiros, mas que não exercem os poderes de proprietário sobre o imóvel. A seguir eu vou abordar especificamente o uso capião por abandono de lar, que é uma das modalidades de uso capião, e que ocorre quando o imóvel de moradia de um casal é abandonado por um dos cônjuges, em caso de casamento legalmente válido, ou companheiro em situação de união estável. Nessa situação, a pessoa que permanece no imóvel de forma contínua, pacífica e ininterrupta pelo período determinado em lei pode adquirir a propriedade por meio do uso capião. Desse modo, essa é uma alternativa para regularizar a situação do imóvel, possibilitando que a pessoa abandonada seja considerada a sua única proprietária. Para que essa espécie de uso capião seja configurada, é necessário cumprir alguns requisitos estabelecidos pela lei, sendo eles a posse mansa e pacífica, período de posse ininterrupta e a intenção de abandonar. Então, precisa comprovar que a posse do imóvel ocorreu sem oposição ou contestação da parte que abandonou, que o período de abandono seja no mínimo de 2 anos, sendo esse um requisito essencial, e também é necessário que esse abandono, além de físico, seja financeiro e intelectual. Ou seja, quando a pessoa que abandonou o lar não oferece nenhuma ajuda financeira para a manutenção das despesas do imóvel ou para a subsistência da pessoa abandonada que permanece no imóvel. Também não pode haver nenhum tipo de comunicação com a pessoa abandonada, seja ela por meio de ligações, mensagens ou qualquer outro tipo. Desse modo, é caracterizado o chamado abandono intelectual, na linguagem técnico-jurídica. Importante também destacar que a pessoa que permanece no imóvel deve exercer a posse direta, ou seja, ela deve utilizar esse imóvel como moradia. Outro requisito a ser cumprido é em relação ao imóvel, que não pode ser maior de 250 metros quadrados, e também a pessoa que exerce a posse direta a requerer uso capião não pode ser proprietária de outro imóvel. Lembrando que para ser proprietário de um imóvel, você precisa ter o nome registrado na matrícula desse imóvel, no cartório de registro de imóveis. Se você tem uma escritura pública, que é aquela lavrada no cartório de notas, não é considerado proprietário, mas sim posseiro. Isso, inclusive, é assunto para um outro vídeo sobre diferenças entre posse e propriedade, que está aqui na descrição. Bom, agora qual o procedimento para requerer uso capião por abandono de lar? O primeiro passo é reunir todas as provas e documentos que comprovem a posse mansa e pacífica do imóvel ao longo desse período de 2 anos. Essas provas podem ser contas de luz e de água, conta de telefone, contrato de locação, correspondência, tudo em nome do ocupante. Em seguida, é preciso verificar se todos os requisitos legais foram cumpridos, como já mencionado, ou seja, a posse mansa e pacífica, período de tempo de posse de 2 anos e também a completa intenção de abandonar da outra pessoa, como por exemplo, a ausência de ajuda financeira e de comunicação com a pessoa abandonada de qualquer tipo. É interessante também que, além de documentos, sejam reunidas testemunhas que possam confirmar os fatos, como por exemplo a data do abandono e a utilização do imóvel como moradia da pessoa que está a requerer uso capião. Outro documento importante é a planta do imóvel, memorial descritivo, documentos esses feitos por um engenheiro que irá informar a delimitação do imóvel para comprovar se ele se enquadra no requisito legal de até 250 metros quadrados. Bom, se você já preenche os requisitos legais e tem todas as provas, qual é o procedimento a seguir? É recomendado buscar assessoria de um advogado especializado em uso capião para te orientar sobre o melhor caminho a seguir e auxiliar no processo de requerimento.
O advogado então vai reunir toda a documentação e preparar também as petições, declarações e apresentá-las ao órgão competente, que pode ser tanto o cartório de registro de imóveis quanto o Poder Judiciário, porque a lei permite que esse pedido seja feito por uma dessas vias, o que for mais apropriado de acordo com cada caso. Após passar por uma análise minuciosa para verificar e certificar que essa documentação comprova o preenchimento de todos os requisitos legais, será declarada a aquisição por uso capião da propriedade do imóvel. Essa declaração, que pode ser uma sentença judicial ou pré-notação do cartório de imóveis, a depender da via escolhida, deve ser registrada na matrícula do imóvel para fazer constar que o requerente é o proprietário desse imóvel. Bom, e quais são as vantagens e cuidados que a gente deve ter ao ingressar com uma ação de uso capião por abandono de lar? Bom, entre as vantagens estão a regularização da posse, porque permite que a pessoa que ficou no exercício da posse se torne o legítimo proprietário. Outra vantagem é a administração do imóvel, pois sendo o legítimo proprietário, a pessoa pode administrar e negociá-lo da maneira que bem lhe aprouver, sem a oposição do antigo proprietário, e também evita conflitos futuros com o antigo proprietário, uma vez que a propriedade do imóvel é transferida de forma legal para o cônjuge ou companheiro ocupante. Agora, os cuidados para entrar no processo de uso capião por abandono de lar envolvem diversas situações. Primeiro, é preciso ter provas robustas. É fundamental reunir provas, documentos e testemunhas que comprovem a posse mansa e pacífica do imóvel ao longo do período de tempo exigido pela lei, a fim de garantir a configuração do uso capião. Respeitar os prazos estabelecidos pela lei também é muito importante para evitar a prescrição do direito. Ou seja, assim que for cumprido o requisito do lapso temporal de 2 anos, providencie os documentos e procure um advogado especializado, porque essa é uma situação tanto vulnerável, já que não se sabe quando a pessoa que abandonou o lar pode retornar e reivindicar o imóvel. Por exemplo, a pessoa que abandonou o lar pode a qualquer momento ingressar com uma ação judicial de cobrança de aluguel. Sim, alegando que o imóvel era do casal e que após a separação não houve partilha de bens e que a outra pessoa continuou na posse exclusiva do imóvel e que, portanto, ela lhe deve aluguel de todo o período desde a separação. Então, evite esse tipo de situação e não deixe de exercer o seu direito tão logo os requisitos sejam atendidos. Também é essencial cumprir todos os requisitos legais estabelecidos para a configuração dessa espécie de uso capião, garantindo assim a validade e eficácia do processo. E por último, e não menos importante, a assessoria jurídica. Como o processo de uso capião pode ser complexo e demorado, é imprescindível contar com a assessoria de um advogado especializado em uso capião, para te orientar em todas as etapas do processo. Bom, gente, chegamos à conclusão desse vídeo, podendo afirmar então que a uso capião por abandono de lar é uma forma de adquirir a propriedade exclusiva de um imóvel por meio da posse prolongada, ininterrupta, após o abandono do cônjuge ou companheiro em situação de união estável. Para entrar com o processo é necessário cumprir requisitos legais, reunir provas e documentos e contar com a assessoria de um advogado especializado. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e que tenha ajudado a compreender melhor o uso capião por abandono de lar. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de temas para futuros vídeos, não deixe de deixar nos comentários aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com os amigos e familiares que também possam se interessar pelo assunto. Muito obrigada por assistir e acompanhar o nosso conteúdo. Até a próxima. Tchau, tchau.